Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional aqui direto de Curitiba, onde o Inter perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0. Placar, amargo a partir do que o Inter produziu no jogo. De novo, gols perdidos marcam a derrota colorada. E as lesões preocupam cada vez mais o calendário do Inter, já que Wanderson pode parar por tempo indeterminado. Te conto tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, gente, vamos trocar uma ideia então, afinal, que loucura, segue o tabu colorado aqui em Curitiba, o Inter não vence o Atlético Paranaense na casa deles desde 2014, Rafael Moura fez o gol do Inter naquele ano e o Colorado, de lá pra cá não conhece, o que é vencer aqui na capital paranaense. Eu vou dizer, gente, não achei um jogo ruim, mas a gente tem muita coisa para falar também do que foi o vestiário do Inter depois do jogo, em nome da Zapay, aplicativo onde você paga o seu IPVA 2024 com desconto e de forma parcelada. Licenciamento e multa também dá para quitar no aplicativo Zapay, tá bom? Então baixa agora o aplicativo, tem o cupom COLAR20 que vai te dar 20% de desconto nas taxas do parcelamento, independente do que você for pagar por lá, tá bom? Então baixa agora o aplicativo, ele é gratuito e está disponível na descrição do vídeo, tá bom? Gente, a primeira coisa, eu não acho que existam derrotas injustas ou resultados injustos. Afinal, como é que eu vou dizer que um time que soube ser mais efetivo não mereceu ganhar do Internacional hoje? Mereceu, pela competência do Canóbio, que claro, teve a conivência da arbitragem para bater durante todo o jogo. O Canóbio fez no mínimo umas 10 faltas e foi ser expulso só lá aos 38 do segundo tempo, quando já estava praticamente irreversível o placar para o Atlético Paranaense. E o Inter não. O Inter foi melhor do que o Atlético Paranaense no primeiro tempo, com algumas chegadas do Wesley, numa individualidade, em chegadas do Maurício também no primeiro tempo, e em especial no segundo, onde o Inter teve a bola do jogo, que caiu nos pés de Rafael Santos Borré. Jogador que foi contratado a peso de ouro pelo Inter, pela sua trajetória no River Plate, também no futebol alemão, jogando no Eintracht Frankfurt, foi campeão da Liga Europa, mas o fato é, o Internacional teve a bola do jogo para fazer, numa linda jogada do Gustavo Prado, um passe em profundidade, o Borré sai na cara do Bento, chuta no goleiro, volta para ele e ele acaba parando no Thiago Heleno em cima da linha. Jogada que poderia, ter terminado em gol para o Internacional e aí seria 1-0 para o Inter e outro jogo. O Inter merecia o placar naquele momento, mas não foi efetivo, não colocou a bola na casinha. E aí o Canóbio, depois num lance até mais difícil, onde ele dribla o Robert Renan e coloca a bola no ângulo do Rocher, numa finalização de rara felicidade para colocar números finais no marcador. O Inter até teve chance para empatar, com chutes do Wesley, com uma cabeçada no poste do Borré, mas o fato é que o Inter não conseguiu, ou seja, não foi efetivo mais uma vez. E isso seria uma exceção se não fosse a regra, volta e meia das derrotas do Inter. A gente fala sobre isso. Eliminação para o Juventude, gol perdido do Maurício, Melgar, N chances desperdiçadas. E assim nós vamos, É claro que em algum momento o Inter ia perder dentro do Campeonato Brasileiro, que o Inter ia quebrar essa série de invencibilidade, que já durava 16 jogos. Então, se quebrou. Jogar aqui contra o Atlético Paranaense sempre é muito difícil, mas são formas e formas de perder o jogo. É claro que o Inter, na minha concepção, repito, fez uma boa partida, mas de nada adianta se não for efetivo. Porque contra o Atlético Paranaense vai ter uma chance. Contra o Palmeiras, teve duas. Desperdiçou também o pênalti e teve a competência para fazer com o Wesley depois e trazer uma grande vitória lá da Arena Barueri. Mas o fato é, essa não é a regra. Tu vai pegar um Flamengo fora, tu vai ter uma chance de matar o jogo e tu tem que matar. Contra o Atlético Mineiro, fora de casa, a mesma coisa. Não é sempre que vai ter 30 chances de gol para fazer um gol. Isso precisa ser melhorado no Inter. O Cudê foi perguntado sobre isso e chegou a dizer que tem coisas que não tem explicação. Afinal, os treinos são voltados para finalizações, que o Inter trabalha. Também, o psicológico dos jogadores durante a semana, para que eles não sintam a pressão num momento como este, mas perdeu de novo. Como é que eu vou dizer que o Borré, com toda a sua trajetória de campeão da Libertadores, contra o River Plate, que virou um jogo na Arena em 2018, e ele faz o gol, no momento mais adverso do River na competição, faz gol em final de Libertadores contra o Flamengo. Esse cara tá sentindo o momento? Tá sentindo a pressão? É claro que não, a gente sabe que ele joga mais do que isso. E o grande ponto é esse, o Inter de novo desperdiça pontos que poderiam ser importantes lá na frente. O Brasileirão não acabou para o Inter, nós temos que retomar já contra o Atlético Goianiense na próxima rodada, no domingo, 8 da noite, no estádio Beira-Rio.
Antes disso, o jogo contra o Delfim, pela Copa Sul-Americana, na quinta-feira, 11 horas, lá em Manta. E a notícia, ou melhor, e as notícias são as piores possíveis. Afinal, o Inter não vai ter à disposição a maioria dos seus jogadores. Perguntei ao Kudê sobre isso na entrevista coletiva e ele destacou: Arangues não tem previsão de volta, tem um problema no tornozelo. Alário, diferente do que foi informado pela assessoria do Inter de uma preservação, ele tem uma fissura na costela, também não deve jogar. Alan Patrick, recuperação da lesão muscular, ainda não tem condições. Valência, tem problema no pé, também sem previsão de volta. Fernando é o que deve voltar, dos 5 que estão fora, e o Inter deve perder Wanderson, jogador que saiu no primeiro tempo, a partir de uma entrada do Julimar, atacante do Atlético Paranaense, que caiu por cima do tornozelo do jogador, que prendeu o pé no gramado. A imagem foi assustadora do Wanderson saindo de campo, afinal ele coloca as 2 mãos no rosto, a camisa do Inter no rosto e sai de maca para o vestiário, direto para o vestiário, e é substituído pelo Gustavo Prado, que aliás foi a grande notícia do Inter hoje. Joga muita bola esse guri, jogador que lembra o D'Alessandro em dado momento, com o drible que ele para a bola, tipo La Boba, coloca na frente, tem controle de bola, tem chute de média distância, hoje quase fez um golaço, e é a notícia positiva aqui do Inter em Curitiba. Mas o Wanderson deve desfalcar o Inter, se não por um tempo maior, e a informação que eu recebi é de que pode ter uma fratura no pé do Wanderson. Ele fará exames na chegada em Porto Alegre, mas o diagnóstico inicial do Inter é de um entorse no tornozelo. Tomara que seja só isso, uma entorse no tornozelo, para que ele não desfalque o Inter por mais tempo. Por mais que não esteja jogando bem, é um jogador extremamente fundamental para o time do Inter. Então é isso. Colorado, num momento importante da temporada, sem Valência, sem Alan Patrick, sem Alário, sem Arangues, sem Fernando, e agora sem o Wanderson também. 6 jogadores importantíssimos para o time fora neste momento. É uma zica que eu também vou te contar um troço, tá? Mas há uma preocupação com isso no Inter. O Colorado, que folga nesta segunda-feira, volta a treinar na terça, para preparar o jogo contra o Delfim. E como eu disse, nenhum retorno projetado para esse confronto. Então o time certamente será de novo bastante modificado pelo técnico argentino Eduardo Cudê, além do desgaste dos jogadores que estão jogando numa sequência dura de jogos, Bruno Henrique, Borré, e outros tantos que poderiam ser preservados. Daqui a pouco vão ter que reavaliar o planejamento para essa sequência de jogos que tem o Delfim no Equador e o Atlético Goianiense no estádio Beira-Rio, por conta da 4ª rodada do Brasileirão. Tá bom? Perdemos pila na KTO pro sueco, Você no empate aqui, 1-1, faltou o gol do Inter, Quase saiu com o Borré de cabeça e ia cravar o resultado. Acabou não acontecendo e o Inter acabou tropeçando aqui diante do Atlético Paranaense, mas bola para frente, Não dá para fazer terra arrasada. O Inter tem muitas condições de brigar ainda pelos campeonatos esse ano. Reapresentação e remobilização também para a torcida, para o jogo da quinta-feira lá em Manta, no Equador, para a gente buscar essa Sul-Americana também. Passar na KTO, cupom ECOLAR, 20% de free bet no primeiro depósito, e eles apoiam esse trabalho, como estar aqui, por exemplo, na Arena da Baixada, já vazia e desligada após a vitória do Furacão. Tá bom? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!